Tens de tirar o mute, Rui. Bem-vindos, agora sim, a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo tenho, e já puderam ouvi-lo, o José Nuno Queiroz, e temos também um convidado especial, o João Camacho, desde já apresentá-lo. O José Nuno já conhecem, mas o João escreve para o Fair Play sobre judo, modalidade da qual foi atleta e neste momento é comentador da Sport TV. Apresentou-se também a nós aqui como um portista ferrenho e por isso, e é isso um bocadinho também que eu trago cá hoje para falar de futebol. E eu começo já por ti, João, porque tem sido uma época um bocadinho atribulada tanto para o Porto como para o Benfica, e é esse um bocadinho o tema que nos traz cá hoje, é a luta pelo título e o papel que o Benfica e o Porto terão nesta reta final de campeonato. Por isso, duas perguntas rápidas para ti. Primeiro, se achas que o campeonato está já entregue ali ao clube do nosso colega José Queiroz, ou se achas que há alguma esperança para qualquer um dos três, Porto, Benfica e Braga. E depois, uma questão que é, desde o título do Sporting, que temos sempre ou Porto ou Benfica campeão, e por isso, forçosamente, um dos dois, pelo menos nos dois primeiros lugares. Achas que vai acontecer, para além de não termos nenhum deles campeão, termos os dois, tal como nesse ano, fora dos dois primeiros lugares do pódio? Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar convosco, e especialmente um tema que também, pelo qual tenho bastante gosto, que é o futebol. Pronto, vou começar pela primeira pergunta, se o título está entregue. Bom, eu sinceramente custa-me a crer que não. Acho que a vantagem de 9 pontos tem que ser, temos o Braga pela frente. Estava-me aqui a mencionar, temos 9 pontos do segundo, o Sporting, tem o Braga a 9 pontos, e o facto é, por aquilo que tem demonstrado este ano o Sporting, custa-me acreditar que o título vai escapar, porque tem sido uma grande consistência. Está a jogar um futebol, pode não ser do mais vistoso, e hoje, aliás, o Sérgio Conceição disse, e eu concordo, talvez o Braga seja das equipas que acaba por ter um futebol mais vistoso neste campeonato, mas o Sporting está claramente bem estruturado, está motivado, tem apresentado equipas muito coesas, está a fazer o seu trabalho e está a fazer bem o seu trabalho. E o facto é que está a bater recordes atrás de recordes, e o Porto tinha fim de semana passado, no sábado, um jogo para ganhar, e não conseguiu, por mérito do Sporting, que entrou, fechou-se bem, teve uma abordagem muito lúcida ao jogo e conseguiu sair do Dragão com o empate, que era um dos resultados que claramente era digamos... favoráveis, digamos assim. Sim, favorável. Sim, eu creio que é a palavra certa. Acho que era que eles procuravam, o resultado que eles procuravam. Para além da vitória, sim, claro. Todas as equipas... No fundo, é aquilo que costumamos dizer, o empate servia mais ao Sporting do que ao Porto, obviamente. Claramente, não é? Sim, claramente. Sim. Claramente. E eu, muito sinceramente, acho que só uma hecatombe... O Sporting tem tido também o facto daquela eliminação precoce da Liga Europa, deu-lhes ali também uma possibilidade de gerir bem o plantel. Reparem que não têm lesões praticamente, acho eu. Tem contato, digamos, de uma forma sistemática com os melhores jogadores. Sim. E isso também acaba por lhes dar alguma garantia. Agora, eu acho que seria uma tragédia grega o Sporting perder esse campeonato, sinceramente. E acima de tudo porque nem merece, porque realmente merece o lugar onde está. Exato. Assim. E nós aqui temos de tirar a clubita aguda dos nossos ombros. Eu acho que claramente o Sporting merece o lugar onde está, por aquilo que tem feito, pela maneira como tem abordado os jogos, e estão de parabéns. E o treinador também, eu creio que o Ruben Amorim tem feito um bom trabalho. Realmente está a provar que aquele investimento dos 10 ou dos 12, ainda não percebi bem, mas foi realmente positivo. E também, na minha opinião, esta ausência de público, no caso específico do Sporting, pode ter sido um pouco positivo, porque o ano passado o ambiente era bastante complicado no estádio de Alvalade, o que é de lamentável, não é? Eu acho que os adeptos têm que apoiar a equipa, não devem entrar em registros de direções e tudo mais, devem claramente, na minha opinião, focar-se no essencial, que é a equipa, que é o clube, e não entrar em guerras
de poder veio na equipa, e eu acho que foi realmente lamentável alguns jogos que nós tivemos a oportunidade de ver. Neste caso concreto, acho que o público, a ausência de público tem tido algum efeito, apesar de agora ser, eu tenho muitos amigos sportinguistas, a começar pelos meus pais, são os dois sportinguistas, mas há uma grande coesão, realmente aqui a probabilidade altíssima de conquistar o título. Repara, há um ambiente de confiança e de coesão que é positivo, acho que é positivo, e é isso que é importante. Por outro lado, isto tem sido uma das questões que, na minha opinião, tem prejudicado o Benfica. O Benfica é uma A falta de equipa que, público. onde quer que joga quase em casa, não é? Tirando o Alvalade, o Dragão, o Braga, sim, e Guimarães, o Sim, resto Afonso joga em Henriques casa, também. em todos os campos por este país. E realmente nota-se que o Benfica tem acusado a falta desse apoio, desse carinho, não é? Como diz o Jorge Jesus. E nota-se que tem faltado aquelas entradas bastante vigorosas das equipas do Jesus, muito agressivas, e aquelas pontas finais, quando é preciso marcar um gol, realmente nota-se que falta esse fogo ao Benfica. Relativamente ao campeonato, acho que está mais ou menos decidido. Acho que o Sporting pode eventualmente ainda sofrer um pouco. Tem o jogo com o Braga, salvo erro, não é? E em Sim. Braga, tem um jogo forte com o Sim, Braga. sim. Acho que sim. Vai ser um jogo Sim, interessante. Vai ser um jogo interessante porque o Braga tem ali o Porto muito perto, ali a pisar os ponto. calcanhares. É um ponto, exato. Mas são muito. O Porto ainda está na Liga dos Campeões. Oxalá para a semana consiga um bom resultado, mas vai pagar a fatura, porque chegaram aos quartos de final da Liga dos Campeões e a fatura pode ser uma prestação menos conseguida, que já está a ser menos conseguida no Exato. campeonato, mas paga essa fatura de uma intensidade, um ritmo de jogos brutal, e está à vista, obviamente. Eu, por acaso, só uma nota, eu fiquei surpreendido, porque é óbvio que já todos temos noção da quantidade de jogos que o Porto tem, mas eu fiquei surpreendido porque estava numa aplicação de apostas e vi o jogo do Porto com o Braga, e depois, passado 2 jogos, aparece-me o próximo jogo do Porto, que é passado 3 dias. E eu fiquei realmente apercebi-me que é algo inconcebível para uma equipa, e isto sem contar com o jogo da Champions, ou seja, só competições internas. E é realmente para um plantel que acaba sempre por ser mais ou menos afetado pela pandemia, e um plantel que nós também aqui no Futebol Português já falámos, não é assim tão recheado de qualidades, pelo menos no banco de suplentes. Tem muitas limitações. Fica complicado atacar todas as frentes de uma forma tão forte como tem atacado, nomeadamente a Liga dos Campeões. Não é? Sim, concordo, Rui. Sem margem para dúvidas, o Porto tem, e os resultados são à vista. Derrotas em casa impensáveis, não é? Apesar do Passos Ferreira haver muito mérito, eu acho que o Pepa também e o Passos Ferreira são uma das agradáveis surpresas desta Liga de 2020-2021, por aquilo que tem demonstrado, mas o Porto perdeu pontos onde não podia perder, onde alguém que aspira a ser campeão não pode perder pontos. E acima de tudo o que foi mais... digamos, visível, foi a incapacidade de dar a volta. Por cansaço, claramente houve jogos onde se viu que o Porto era uma equipa muito cansada e que aqueles últimos 15 minutos são uma tortura, que os jogadores estão ali, e o facto também, a equipa do Porto é uma equipa que tem uma estrutura de jogo, mas o facto é que falta ali algum talento, algum desequilíbrio. Por exemplo, temos 2 pontas de lança muito possantes, já sabemos que o Sérgio gosta de pontas de lança que desgastem os defesas, mas falta-lhes. O Porto teve um Jackson Martínez, teve um Falcão, teve um Lisandro, não sei se recordam. Sim, claramente. Pontas de lança de enorme qualidade, que em 5 oportunidades, digamos, concretizam 3. Estamos a falar de taxas de aproveitamento brutais. E estes não são realmente dois atletas que eu respeito muito, porque são trabalhadores, deixam tudo, mas falta-lhes ali, se calhar, um pouco de qualidade para fazer a diferença naqueles momentos, não é? Em que é preciso fazer a diferença, e foi visível este fim de semana contra o Sporting, não é? Que é o Taremi tem 2 oportunidades que não pode falhar, e falhou. Mas realmente há aqui alguma... Pronto, o Porto também é uma equipa que está intervencionada pelo fair play da UEFA, não é? Tem algumas... E mesmo que não tivesse uma situação financeira complicada, e também não pode entrar em grandes loucuras, não convém, não é? Se quer continuar a ter equipa de futebol profissional.
e avizinham-se tempos difíceis também, apesar de já apresentar lucros no exercício do primeiro semestre, mas o facto é que o Porto também não pôde entrar em grandes loucuras. No mercado de inverno não contratou ninguém, e pronto, temos que ser realistas, e o facto é que estamos a fazer muito, chegar aos oitavos de final e apresentar a qualidade que temos apresentado na Liga dos Campeões, também há que dar aqui mérito, tem sido um trabalho de equipa, uma capacidade de esforço notável, mas Sim, isto é acho um que ano é. muito atípico, há aqui muitas coisas que... Sim, e acho que isso torna a época do Porto se calhar menos má do que aquela que é do Benfica, mas já podemos falar sobre isso. Eu quero agora só provocar também um bocadinho o José Queiroz, porque nos últimos tempos é uma pergunta que eu tenho feito recorrentemente a todos os meus amigos que tenho sportinguistas, que é quando é que, se é agora que se assumem como candidatos ao título, se ainda não, se o Sporting ainda não é um candidato ao título, ou mais ainda, se não é o favorito ao título, ou mais ainda, como eu já tinha posto aqui, posso pôr novamente, se o título já está praticamente assegurado ou não para o Sporting. E depois também pedir-te um comentário também a esta época do Porto. Sim, pronto, olá aos dois e cumprimentar também quem nos estiver a ouvir, independentemente da hora do dia. O Sporting, eu acho que dizer que é candidato ou não candidato, isso vai ser só para fazer uma manchete de jornais, é isso que eles estão à espera e de títulos televisivos, porque a realidade é que dizê-lo não vai mudar muito provavelmente aquilo que é a postura da equipa ou a dinâmica da equipa. Eu percebo é que o Ruben Amorim está a tentar incutir uma cultura no clube de que não vale a pena estarmos a pensar em maio, porque normalmente é em maio que se decidem os campeonatos, porque isto era um erro muito típico do Sporting antigamente. Eu lembro-me, foram anos a fio em que chegávamos a agosto ou a julho, estávamos com plantéis piores que os adversários, a fazer compras piores que os adversários, e já estava tudo a pensar que era aquele ano em que íamos romper com o ciclo e que íamos ser campeões em maio, e era por causa dessa tentativa de pôr logo a pressão para o maio seguinte, quando ainda estávamos em julho ou agosto, que depois chegávamos a dezembro e já estava tudo desgostoso a pensar em preparar a época a seguir, porque punham as expectativas demasiado altas comparativamente àquilo que era de facto realista atingir. E o Ruben Amorim percebeu isso e conseguiu pôr na cabeça dos jogadores e nos adeptos a ideia de que não vale a pena eu estar a pensar, como já se vê alguns jornais a fazer, que se o Sporting ganhar os jogos todos, depois pode ser campeão ainda antes de jogar com o Benfica, nomeadamente no jogo que vai fazer com uma equipa qualquer, acho que é o Nacional em Alvalade, ou assim uma coisa. Júnior, só uma pergunta, porque na semana passada nós tivemos aqui no Futebol Português o Paulo Menezes e ele mencionou que, na opinião dele, quem vê de fora, acha que o Ruben Amorim pode estar a fazer um discurso para fora, que é este discurso de realmente jogar jogo a jogo e não ter a cabeça no título, mas que internamente o Paulo achava que já havia este discurso Claro que que é possível conquistar o título e que esse é o objetivo da equipa. Concordas que há esta diferença de discurso? Eu concordo e acho que é visível. Ainda agora saiu uma notícia do Coates numa entrevista a que dizer que lhe falta o título pelo Sporting e que está muito perto de acontecer este ano. O Fedal deu uma entrevista a dizer que falou com o Barandas e com o Amorim e que lhe puseram e que foi proposto o objetivo do título. Ou seja, internamente o Sporting acreditou no título, mas para fora, por causa do habitual descontentamento do adepto muito precoce, esta ideia é importante, ou seja, e também um bocado para dentro do grupo, no sentido em que podemos estar a pensar em ser campeões. Para proteger o grupo, pelo menos, Sim, não é? mas também pôr na cabeça do grupo, por exemplo, o Sporting, se ganhar os jogos todos, acho que é campeão, pode ser campeão no jogo com o Nacional da Madeira. Mas convém ao grupo perceber que, se para ser campeão no jogo com o Nacional da Madeira, há que ganhar ao Santa Clara agora na próxima jornada. Ou seja, estar a pensar já ansiosamente no jogo com o Nacional, quando ainda faltam tantas jornadas para lá, pode significar que não ganha ao Santa Clara, e não ganhando ao Santa Clara, esse jogo com o Nacional deixa de ter o mesmo peso, partindo do princípio que o Braga não perde pontos também, ou os rivais. E eu acho que esta mentalidade é importante porque no Sporting via-se muito esta ideia de tentar ver no futuro qual é o jogo decisivo, qual é o momento-chave,
e isto aplica-se um bocado, por exemplo, ao exemplo do Porto. O jogo Sporting era chave e eu considero que o jogo Sporting não era o chave, porque o problema do Porto não é não ganhar ao Sporting no Dragão. O problema do Porto, como o João disse muito bem, foi não ter ganho ao Paços de Ferreira, foi ter perdido em casa com o Marítimo. Isso é que permitiu ao Porto... Ou seja, no fundo, o jogo com o Sporting era o jogo-chave porque era o próximo, no fundo. Era o próximo e porque o Porto se deixou chegar a esta situação, porque Exato. no início da época e o empate era um resultado mais favorável ao Sporting, porque o Sporting abordou os Ganhou os jogos outros com jogos. seriedade e só perdeu 4 pontos com os ditos pequenos. Exato. Que é aí que se ganham e perdem campeonatos quase sempre. Claro. O Benfica já quase provou isso, que quando perdeu com o Porto 2 vezes, perdeu uma vez com o Sporting, ganhou apenas um jogo ao Sporting. E foi campeão na mesma porque não vacilou contra os outros, enquanto que o Sporting e o Porto andaram a vacilar contra eles. É aí que está o segredo, e o Porto chega a esta situação pelos erros do passado e não... e é isso que o Amorim está a pensar. Nós sabemos que temos um jogo difícil com o Braga, sabemos que temos um jogo difícil com o Benfica, mas esses jogos só vão ser importantes na caminhada para o título se ganharmos ao Santa Clara e depois ao Tondela e depois ao Guimarães, que são, por exemplo, os 3 jogos que há agora em março para o Sporting, que só vai fazer mesmo 3 jogos em março. E acho que Mas essa... dito isso, o E título agora está eu ia assegurado para o responder. Sporting ou nem por isso? Não, assegurado não está, nem convém pensar assim, porque Mas eu então, quase. eu acho que isso é inevitável pensar que está quase, porque, quer dizer, eu também não A posso diferença ser já é muito grande, hipócrita. não é? A diferença de 9 pontos para o segundo, apesar de ter diminuído até com esta jornada, a diferença de Sim. 9 pontos é uma excelente diferença. Quer dizer, eu também não posso estar à espera que o Sporting chegue à 21ª jornada a 15 pontos de toda a gente, ou a 16 ou a 17, para Acreditar no começar a ver título, o não é? título com clareza. Claro. É óbvio que sim, agora não posso dizer que está assegurado, porque nós também sabemos no futebol, e o Ruben Amorim de facto tenta pegar também nesses exemplos do Atlético de Madrid, do Liverpool, que perdem muitos pontos em poucos jogos, mas nós também sabemos que uma coisa é a Premier League e se calhar a Liga Espanhola, onde se perde pontos com alguma facilidade comparado à Liga Portuguesa. E o Sporting ainda não perdeu nenhum jogo, não ganhou ao Porto, ao Famalicão e ao Rio Ave. Se não estou em erro, são os 4 empates que o Sporting tem. Ou seja, é difícil, com este registro todo, eu agora assumir que daqui para a frente vai haver uma hecatombe. Não só vai haver uma hecatombe do Sporting, como pelo menos uma das equipas que está do segundo para o quarto lugar vai ter um final de época absolutamente perfeito. É certo que isso aconteceu na altura com o Bruno Lage, que pegou na equipa e só empatou com o Belenenses de forma caricata e ganhou os outros jogos todos, mas eu também não posso, e ninguém pode acreditar que aquilo que aconteceu com o Bruno Lage é uma coisa fácil de repetir. Aconteceu naquele ano e muito provavelmente, primeiro que se volta a verificar algo parecido, se calhar não vamos voltar a verificar algo parecido. Há que ter noção daquilo que é o normal e o que é o anormal. E por isso eu acho que o Sporting é claramente o favorito. Se dúvidas tiverem, e o Rui já falou, vão às casas de apostas e vão ver que a odd do Sporting é mais baixa que a dos outros, e isso quer dizer alguma coisa. É claramente o Certo. favorito. Não era de facto o candidato no início da época. Aliás, esta época eu estava com algum medo que esta época pudesse marcar o início de um grave problema para o Sporting e para o Braga, que estava a tentar intrometer-se, porque, e não posso ser o único, toda a gente achou que com os 2 lugares de acesso direto às Champions, que se o Benfica e o Porto agarrassem esses lugares nesta época e agarrassem outra vez na próxima, com o dinheiro que iam faturar nas Champions versus o dinheiro que o Sporting, pelo menos o Sporting ou o Braga, um deles não ia sequer fazer porque ia à Liga Europa e o outro ficava ali no limbo, se calhar num ano até era capaz de fazer, mas no outro já não era, e o Porto e o Benfica constantemente terem a garantia que o estavam a fazer e acabaram fosse tal que depois eles iam automaticamente ficar nos 2 primeiros lugares quase sempre, e isso podia acabar um fosso muito grande. E isso leva-me depois... Que eu não fosse que já existia, não é? Já Porque, existia, mas que era sim, atenuado pelo facto de ainda estar no Benfica não foi, o ano passado o sim. Porto não foi, e isso permitia uh, evitar que fugissem os dois quase ao mesmo tempo, o que era algo que podia Uhum. acontecer agora. E curiosamente, neste momento, como tu referiste também no início, nenhum nem outro estão sequer num desses 2 primeiros lugares. Falando do momento do Porto, eu acho que foi um bocado aquilo que eu disse. O Porto teve aquele azar não, podemos dizer falta de competência ou falta de sorte, um bocado, não é? No início da época não ter sido competente, porque o Porto empata com o Sporting em Alvalade, perde com o Passos, perde com o Marítimo, tem ali uma série de jogos em que não é competente na Liga e acabou ali, se calhar, o maior fosso, não tanto agora,
Agora teve o jogo com o Boa Vista, em que até fiquei um bocado surpreendido com o Sérgio Conceição achar que o Boa Vista escorreu e jogou muito, quando o Boa Vista é o rival do Porto. É normal que num jogo daquele nível o Boa Vista jogue de uma maneira diferente. Pá, é o normal, o Boa Vista é o rival da normal cidade correr, do não é? Porto. É Eu normal não correr. percebia a surpresa do Sérgio Conceição É um derby, a exato. dizer, se o Boa Vista jogasse assim todos os jogos, não joga porque o Boa Vista só tem um derby, é este o derby. Não, os outros não são derbys e isto mentalmente faz toda a diferença. E eu acho que isso, não só pegando nessa rivalidade, porque isso só ainda aumenta mais essa vontade da equipa do Boa Vista, mas é normal os jogadores contra um grande correrem mais e darem mais. É Ainda algo por cima, natural que vemos, não é? na fase em que eles estavam de estar praticamente no último lugar, para eles já não Exato. existia grandes nem pequenos. Eles chegaram a um ponto em que ganhar ao Gil Vicente era tão importante como ganhar ao Porto, porque eles tinham que ganhar a toda a gente. Mas pronto, acho que o Porto teve esse azar. É verdade que o Sport teve ali alguns momentos chaves de sorte na época, A estrelinha, nomeadamente não é? mas nem falo dos momentos tipo Do marcar no jogo, fim, não é? falo apanhar Covid logo no início, que depois permitiu que os jogadores tivessem imunidade pelo menos até quase a janeiro, que foi o pior mês no país, e os jogadores do Sport estavam algo imunes. Passou com sucesso essa fase do Covid, coisa que não aconteceu com o Benfica. A própria saída das competições europeias, apesar de ser muito negativa do ponto de vista financeiro, ajudou. A própria falta do público, como já falámos, foi importante. E eu acho que e não foi importante, foi mal para o Benfica, e eu acho que isso tudo, mas também vamos ter que ser sinceros, não é? Só um Sporting quase a correr tudo bem e um Benfica e um Porto a correr mal é que permitia esta situação, porque qualidade por qualidade isto nunca na vida se acabava este fosse que se acabou até agora. Falando do Porto, que tinhas perguntado, eu acho que o Porto continua numa situação financeiramente difícil. Eu acho que teve sorte do amigo Benfica nos últimos anos, eu costumo dizer isto, porque quando podia ganhar um penta, permitiu que o Porto não só fosse. É que não é só o Porto ser campeão, é que ser campeão automaticamente dá a entrada na Champions, e o Porto é a equipa que mais beneficia financeiramente dessa entrada. E o Benfica, num Porto intervencionado, sem contratações, eu digo o Benfica, claro que o Benfica, o Sport também estava a competir contra o Porto, não é? Mas o Benfica, como era tetra, acabou por permitir Podia criar essa hegemonia Exato, se o Benfica empurrasse o Porto para para fora da baixo, Champions ou para fora da Exato. Champions com um penta, não só era 5 anos do Benfica campeão a ir à Champions e o Porto já mal não ia, agora depois o Porto conseguiu ir aí, mas voltou este ano a ser intervencionado e o Benfica, depois de estar em primeiro com uma primeira volta fantástica, também permitiu ao Porto saltar outra vez para a Champions, porque às vezes a brincar e que o Benfica tem sido um dos melhores amigos do Porto nesse aspecto. Claro que há mérito, obviamente, do Porto pela forma como recupera, isto é uma brincadeira, porque também tem mérito em saber aproveitar os momentos em que o Benfica perdeu Falha, pontos. né? Mas de facto eu estava aqui a olhar e há algumas coisas nas contas do Porto que são preocupantes. O Porto tem um passivo maior do que o Benfica e o Sporting juntos, sendo que o Sporting baixou o passivo, o Porto e o Benfica aumentaram. O Porto, curiosamente, faz menos dinheiro de bilheteira do que o Sporting, que é uma coisa que eu não percebo. Não falo só deste ano, porque este ano a bilheteira é quase Não existe. inexistente. Sim. Ainda assim, o Porto é o que faz menos de bilheteira este ano. Eu nem sei onde é que vêm estes números da bilheteira, sinceramente, nos relatórios dos três. Mas o ano passado o Porto fez 4,2 milhões em bilheteira, o Benfica 14,3 milhões e o Sporting 7,4 milhões. O que não deixa de ser curioso, porque o Porto acabou por ser campeão nacional, apesar de na fase em que o público, até nem foi na fase em que o Porto sai em primeiro, mas não deixa de ser curioso que o Porto faça menos dinheiro em bilheteira do que, por exemplo, o Sporting, que teve uma época absolutamente desastrosa. Isto segundo os dados que vêm nos relatórios dos clubes. E por isso é que eu acho que a situação do Porto é algo preocupante. O Porto, por exemplo, gasta 1,2 milhões só com os órgãos sociais, enquanto que o Sporting e o Benfica não chegam individualmente aos 300 mil. Ou seja, há aqui, e por isso é que era importante, isto tudo para dizer que é importante que o Porto continue a ir às Champions, porque de facto o bolo que o Porto traz das Champions ajuda-os a manter Ajuda a a tona equilibrar. e é a única maneira de saírem desta gestão, porque vamos ser sinceros, em Portugal a única fonte boa de receita é a Champions, porque a venda de jogadores significa uma perda de qualidade do plantel que tem que ser colmatada do outro lado, e eles têm uma formação capaz de fazer isso, ou vai-se ter que investir o dinheiro que se ganha no outro lado, e a Champions é aquele bolo seguro em que vem e não se tem que dar nada em troca, no fundo. E por isso acho que o Porto está aqui com este empate, e acima de tudo com o empate versus mais vitória do Benfica, havendo um jogo ainda na Luz,
deixa aqui o calendário, o Porto com um olho, digamos, sempre na frente, porque é o Porto e tem que estar sempre mais preocupado com quem está à sua frente do que quem está atrás, mas sem descurar que ali atrás está o Benfica e que o quarto lugar é o pior de tudo, como é óbvio, porque não permite entrar direta na Champions, nem permite sonhar sequer com essa Champions. Vai permitir ir à Liga Europa por causa da final da taça, muito provavelmente ser só se o Estoril a ganhasse, parece muito pouco provável, é que nem sequer a Liga Europa dava acesso. Mas como muito dificilmente o Estoril sequer vai chegar à final, vai-se permitir que o quarto lugar dê acesso à Liga Europa. Mas acho que é importante para o Porto. Vai perder jogadores importantes, o Marega, o Otávio, importantes no sentido em que se calhar eram jogadores com valor de mercado. Isto pode obrigar a que alguns jogadores como Corona tenham que ser vendidos, até porque Gruitch, Sarre e outros sim são emprestados. São empréstimos e por isso teoricamente vão sair. É certo que vai entrar o dinheiro do Danilo e do Vitinha, que são empréstimos com a opção de compra, que pelo menos a do Danilo sei que é obrigatória, a do Vitinha, se não for, vai de certeza ser acionada, mas o Porto tem gente que percebe mais de finanças que eu, mas que deve ter isto, mas que acho que isto é óbvio que é muito importante para o Porto nesta fase, entrar nas Champions. É importante para todos, mas o Benfica parece ter, e vamos ver as consequências do investimento este ano, parece ter mais financeiramente uma bolha melhor, porque o Benfica neste momento é o único dos três grandes que tem um ativo maior que o passivo, ou seja, mesmo que não vá à Champions, se calhar tem algum poder de jogadores margem, para vender, para segurar-se. E o Sporting acaba por ter um orçamento, um ativo tão mais baixo do que os rivais, mas também um passivo mais baixo, em que de facto as competições europeias são importantes, mas é no sentido de levar o clube para o nível dos outros dois, e não tanto por causa da situação financeira do clube, parece-me a mim, porque tem vindo a reduzir os custos com o pessoal. Só dizer que para o Sporting, e para acabar a minha intervenção, é acima de tudo importante a retirar desta época é que isto não significa que o Sporting, mesmo sendo campeão, vai passar a ser agora o favorito no campeonato. O Sporting tem que se preocupar, acima de tudo, como disse a estrutura, em ir às Champions, porque lá está, indo às Champions consecutivamente, melhorando o seu próprio ranking, que permite fazer mais dinheiro nas Champions, é que vai começar a somar o bolo, a tirar um deles das Champions, porque para o Sporting ir, alguém tem que potencialmente ficar de fora, e só assim é que vai subindo, digamos, a escada até poder apanhar os outros dois. Para quê? Para que isto permita que aquilo que aconteceu esta época não seja o chamado One Season Wonder, para não ser um Leicester, que é campeão, mas que depois não tem maneira de se segurar lá em cima, mas para poder fazer aquilo que o Porto e o Benfica fazem com naturalidade, que é serem campeões, e quando não são, estiveram lá na luta até ao fim e no ano a seguir vão estar a lutar outra vez e podem facilmente ser outra vez campeões sem que isso seja um choque ou uma surpresa para ninguém. Acho que isso é o mais importante e é o grande desafio agora para a direção, porque por muito que ser campeão possa parecer o feito máximo, isso depois passa logo para segundo plano, é muito momentâneo nestes momentos de festa, e a direção tem que se preocupar depois em segurar a posição do clube, e mais difícil, se já foi difícil chegar ao topo, mais difícil do que chegar ao topo é manter-se, obviamente, no topo. João, o José Nuno lançou aqui duas questões interessantes. Primeiro, a obrigatoriedade quase do Porto em ir à Champions do ponto de vista financeiro, e a minha pergunta é se sentes realmente que esta obrigatoriedade existe, que o Porto depende muito de idas à Champions para se manter equilibrado financeiramente e por isso, forçosamente, desportivamente também. E a outra é também pedir-te um comentário àquilo que está a ser a época do Benfica, como é que vês, não só como adepto de um clube rival, mas como adepto de futebol, como é que vês esta época do Benfica, que, como o José Nuno também disse, fez um investimento absolutamente brutal, não só em jogadores, mas também no próprio treinador, e acaba por, neste momento, estar no quarto lugar, que não dá acesso à Champions, que é quase os serviços mínimos do Benfica, muito mais com um investimento destes, e por isso peço também a tua análise a esta época, que mesmo que dê um segundo lugar, será forçosamente desastrosa para o Benfica. Bom, sobre a questão financeira, agora que o José Queiroz fez um bom resumo, realmente o Porto tem ali muitos desafios.
também um pequeno à parte. Infelizmente não teve a sorte que o Sporting teve de ver perdoados 100 milhões. É verdade. Isso é um facto, não posso negar. Do ponto de vista de equilíbrio da situação financeira de um clube, tem impacto, não é? Como é óbvio. Obviamente. Aqui, infelizmente, para quem como cidadão está a financiar o banco, um dos bancos que fez esse perdão, a mim custa-me um pouco. Acredito. Eu não sei, eu não percebo nada, se confesso, de finanças, nem sei o tipo de negócios e as vinganças e os contactos cá lá no meio. Mas sei que houve um perdão e sei que isso não se faz a qualquer pessoa. O Sporting não tem culpa. Aqui, basicamente, o Sporting viu 100 milhões de livros serem limpos dos livros, basicamente. Foi isso que aconteceu. E isso, obviamente, deu ali. Mas isto não invalida a boa gestão que está a ser feita, financeira do Sporting, o bom trabalho. Eu acho que o Varandas tem feito um trabalho digno de registro e eu conheço pessoas dentro da estrutura do Sporting que me têm destacado algumas medidas e algum do bom trabalho que tem sido feito, que é um facto. E não tem sido fácil, porque ele entrou numa estrutura onde tinha lá muita gente que não era, digamos que, pró aquela direção que tinha acabado de ser eleita. Não é? Amigável, não é? Não era amigável. Exato. Diria mesmo que eram ali ovelhas negras naquela estrutura. E realmente ele tem esse mérito. Mas voltando à questão financeira do Porto, o Porto neste momento, se não vai à Liga dos Campeões, corre o sério risco de insolvência. E os números estão aí. Como disse bem o José, o passivo do Porto é assustador, é maior que o ativo. Logo existe ali uma parcela negativa que para qualquer investidor é... E claramente o Porto, para além da Liga dos Campeões, vai ter que arranjar ali novos modelos de financiamento, um acionista, um árabe, como tem o Manchester City ou o Paris Saint-Germain, por exemplo, ou o Chelsea, que tem lá um oligarca russo, não é? Porque o Porto vai precisar ali de financiamento sem novo, e não vai ser lançar novas obrigações para pagar empréstimos obrigacionistas que estão a vencer. Ou seja, isto é adiar um problema que um dia, mais cedo ou mais tarde, lhes vai cair ao colo e tem que ser resolvido. Este ano, claramente, também não vai ser um ano de loucuras, não vai haver vendas. O Porto teve ali a sorte de ter um velho conhecido vender o Fábio aos Wolves por um valor que eu acho que é um pouco sobrevalorizado, tal como o João Félix, há que dizer. mas creio que o Fábio Silva foi o Wolverhampton fez ali investiu num miúdo novo, com talento, sem dúvida, mas aquilo foi claramente, apesar das comissões todas, que foram brutais, foi um balão de oxigênio para o Porto, que o Porto precisava realmente daquele valor. A Champions tem sido o resto da botija de oxigênio. Realmente o Porto mas também com muito mérito do Porto, não é? Porque sim, o Porto, chegar lá é uma coisa, mas o Porto consegue potenciar depois. Eu aqui não quero parecer arrogante, assim, o Porto impõe respeito lá fora, como clube. Sem dúvida. Okay? E o City, que é atualmente o líder, e hoje ganhou 4-1 ao Wolverhampton, não é? Num jogo, curiosamente, tinha 8 portugueses, 13 de um lado e 5 do outro, mas o City, pode-se acusar o Porto de defender, pode-se acusar o Porto de ter jogado à Sporting, mas o City não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar, e o Porto teve, inclusive, uma oportunidade de marcar, flagrante. Ou seja, o Porto carrega esse, mas também é uma questão de isto, como diz o José, ou seja, isto também se perde com muita facilidade, não é? Sim. O Porto realmente tem mostrado raça, tem mostrado boas exibições, mas a equipa tem perfeita noção, e eu creio que não só o treinador, mas também a direção, dizem-nos, temos de ganhar este jogo se vocês querem ter os salários em dia. Porque a situação financeira do Porto, apesar deste exercício estar positivo, mas tem um passivo assustador, não é? Uma coisa... Assim, qualquer empresa, nestas condições, estava insolvente. Ponto. Realmente, o futebol goza de um estatuto de exceção que lhe permite este tipo de loucuras, não é? Mas aguardemos, vamos ver. Espero que o Porto, eu creio que nesta altura, garantir o acesso à Champions é já uma vitória por si, e há muito mérito do Porto, mas chegar à Champions para o Porto é importante. Aqueles 40 e tal milhões à cabeça logo. São garantidos à cabeça pelo acesso. Porque ir a um play-off, como foi o Benfica, pode ser, e como já foi o Porto e foi eliminado. Pode ser complicado.
Isso é perigoso, não é? É perigoso e não convém facilitar. Eu acho que o Porto tem que se focar, tem que ser realista, tem que ganhar os jogos todos e pronto. E esperar que o Braga perca pontos. O Braga ainda vai ter que jogar com o Sporting e com o Benfica. O Sporting tem que jogar com o Braga e com o Benfica, ou seja, ali o primeiro, o segundo e o quarto ainda vão dar ali os três envolvidos. Alguns vão perder pontos, não é? Não podem ganhar sem todos. Sem dúvida, entre eles. Isso, de certeza. Na matemática não dá para os dois terem 3 pontos. Mas claramente também o José disse bem, sim, os campeonatos já ainda são nos outros jogos, não é? Nos jogos entre os candidatos, digamos. Esses jogos realmente... Mas aguardemos. Agora, a segunda questão, e repito, estou preocupado com a situação financeira do Porto, obviamente. Acho que vamos conseguir ter aqui uma lufada de ar fresco, mas é fundamental entrar na Champions. Porque senão, não sei. Ou então entrar um investidor... ou as duas, idealmente as duas, não é? As duas, assim. O Porto vai ter que arranjar novas formas de financiamento. Não é? A marca Porto não vale tanto como a do Benfica. O Benfica, eu não sou propriamente apreciador do estilo de gestão e do Vieira, do Luís Filipe Vieira, mas o facto é que ele valorizou bastante o Benfica. O Benfica hoje tem uma estrutura... Como marca é indiscutível. Eu acho que a marca do Porto também saiu muito prejudicada pela gestão do Pinto Costa, o regionalismo, ou seja, ele tentou prender o Porto desde há muitos anos a uma gente do Norte que depois, com ataques ao sul do país, isso se calhar impediu a expansão da marca. Eu sou um sulista, literalmente. Um dos poucos, não é? Um dos poucos. Mas eu acho que o Porto, ou seja, o Porto é estranho, até um estrangeiro se calhar olha para o Porto e pensa, como é que este clube, ganhou desde a década de 80 até agora, títulos europeus e tudo, e em Portugal o Benfica ainda é o clube com mais nome a nível de marca, até pode ficar surpreendido, porque ao que o Porto ganhou, isto era para qualquer criança que nasce em Portugal ser portista, era para lá fora qualquer pessoa que siga o futebol em Portugal ter interesse no Porto, e de facto o Benfica consegue contratos com a Fly Emirates e com outras marcas potentes por causa da marca. Eu acho que isso teve a ver, não só, mas em parte com o modelo muito regionalista que o Pinto Costa tem no clube. Que teve também algumas vantagens, não é? Acho que também... Sim, na mística e na raça, e se calhar no ganhar os campeonatos. Na década de 80 fazia sentido, porque realmente havia e vocês são mais novos que eu, havia efetivamente uma grande disparidade entre a capital, Lisboa e o Porto. Ou seja, a título de exemplo, um filme estreava em Lisboa, só passado 3 semanas aqui para o Porto, uma peça de teatro, ou seja, ele realmente conseguiu aproveitar, mas estamos no século XXI. No século XXI já não faz sentido. Exato. A globalização que temos, eu subscrevo o que disse o José. Eu acho que falhou ali a estratégia de expansão, falhou redondamente. E aquela de vamos cerrar fileiras é um erro brutal. Não é? É um erro enorme, porque até acaba por ser uma falta de respeito a quem não está lá, a quem vive depois da Ponta Rábida. Não é? E apoio ao Porto, como sou eu que fui sócio e já fiz loucuras pelo Porto. Estive em Dublin, estive em Gelsenkirchen, em Sevilha, tive N jogos, já vi tudo, mas realmente eu como portista não portuense ou não do Norte, sinto-me até de alguma maneira, por vezes, discriminado, porque não respeitar, e o facto é que há muitos benfiquistas no Porto, não é? Há muitos portugueses no Porto. Nós só aqui somos um grande exemplo. Eu e o José somos do Norte e somos adeptos de clubes da capital. Mas o que é bonito. É muito normal. Claro, agora, neste sentido, eu participo em blogs de malta do Porto e não existe, está incutido esse regionalismo absurdo, não faz sentido. Hoje em dia, e foi um erro estratégico, eu concordo. Ou seja, a marca Porto foi altamente castrada por essa abordagem do Pinto Costa e das direções que ele presidiu. Ponto. Não haja dúvidas sobre isso. Perdeu-se uma oportunidade única, realmente de dar uma projeção à marca Porto nacional e internacional. Também, obviamente. Sim, sem dúvida. E é pena. E eu acho que fizeste aqui uma boa síntese daquilo que um portista como eu também pensa, sem dúvida alguma. Sobre o Benfica, eu primeiro tenho que dizer que estou muito chateado com o Vieira, aquela entrevista que ele deu à BTV, que só t-shirts, mas deixar insinuar que foram
que os Sim, jogadores é do muito Benfica mal. foram infectados no balneário do Porto, eu acho que É muito é mal. baixar a conversa, é tirar areia, e é isto que eu não gosto no Vieira. Ele está-nos a fazer todos de estúpidos, aos benfiquistas, aos portistas, toda a gente. Ou seja, insinuar, é assim, pá, o Porto não é a Mossad, nem é o KGB, ou a GRU, ou a CIA, não é? Isso, Nem em termos de agenda, nem em termos de meios, não é? pá, porque repara, a lógica disto, isto é mesmo envenenar. Isto não há necessidade, ele não precisa. Pá, eles tiveram um caso porque foram descuidados, como o Sporting teve e o Porto teve. Porque Acontece. olha uma coisa, pá, isto acontece. Como é que ele pode acusar? Ele não acusa diretamente, mas deixa nas entrelinhas a mensagem que. Eu acho E é que isto é que bastante que claro eu que acho ele. repugnante. Isto não se diz. Assim, pá, Pois, realmente e já não é a tivemos primeira azar, isto vez. aconteceu. Exato. Lançar este tipo de suspeita, pá, independentemente das histórias que já ouvimos todos sobre balneários, sobre túneis, sobre tudo, e todos são culpados, todos têm momentos em que tiveram mal neste aspecto. Mas realmente isto é lançar achas para a fogueira quando não é preciso. E estar a enganar Concordo. um Eu acho, clube que tem milhões de adeptos, isto é uma estupidez. eu acho, Desculpa eu acho que é um lá a bocadinho isso. palavra. É mesmo a tirar areia para os olhos para esconder um bocadinho aquilo Claro, que o falhanço, está a ser o eu acho que falhanço. isto, de introdução ao tema Benfica, é um falhanço Sim, rotundo, 120 milhões ou qualquer coisa do sim. género de investimento, fora a massa salarial que é brutal, e, e eu acho que o Benfica, o Covid, o Jesus, é um treinador que já nos habituou, eu conheço o Jesus desde o tempo em que ele subia equipas da segunda divisão para a primeira. Não é? Eu vi um jogo de Vitória de Setúbal com a Naval 1º de Maio, no estádio do Bonfim, eu estava lá, a minha mulher é de Vitória, o meu sogro foi guarda-redes do Vitória de Setúbal, foi companheiro do Vítor Batista, uma grande glória do Benfica, que infelizmente morreu tragicamente, numa situação muito complicada. Mas pronto, acompanhei, eu sei qual é o estilo do Jesus, todos sabemos, ok? Até fogo-me em tê-lo cá, porque realmente isto é uma alfada de ar fresco. Ele, todas as semanas, nos proporciona É uma momentos animação, não é? divertidos, independentemente do enorme talento e qualidade que ele tem. Atenção, acho que ele é um bom treinador, sabe o futebol, fala o futebolês, uma pessoa que consegue passar a mensagem aos jogadores, tem muitas qualidades, ponto. Agora, ele morreu como, assim, o que em dezembro, ele morreu como o peixe, não é? Pela boca. Não é? Em dezembro o Covid não era um problema e hoje é o problema. Ou seja, é mais uma vez uma mensagem para tentar tapar o sol com a peneira, porque claramente há ali um falhanço rotundo, as contratações falharam. O Cebolinha é um jogador, mas isto, trazer um brasileiro para Portugal, isto, com todo o respeito, o Brasil é a melhor seleção de todos os tempos. 5 vezes campeões do mundo, se não me falha a memória. Sim. 5. 5. E eu acho que isso dispensa apresentações. Mas vive no futebol, e nós agora temos oportunidades em muitos, e temos que agradecer aos Jesus por isto, no campeonato brasileiro e sul-americano, eles andam a passo. É um futebol que não tem a intensidade do europeu. E isso também vê-se no sucesso que os treinadores portugueses vão tendo por lá, não é? Claro, o Abel, que é um treinador mediano, está a fazer no Palmeiras, numa equipa que também com remendos e tal, ganhou, está à frente na taça, ganhou a Libertadores. Mas o facto é que é um futebol, é um estilo diferente, ou seja, o jogador brasileiro tem talento para jogar em qualquer campeonato do mundo, mas não se pode, por exemplo, o Lucas Veríssimo no jogo com o Arsenal andava completamente perdido, não sabia muito bem, aquilo aparecia de todo o lado, e o Arsenal é uma equipa que está a atravessar uma crise, um mau momento na Liga Inglesa. Sim. Imaginem um City ou um Liverpool, não é? Aquilo é terrível. Porquê? É a intensidade. E realmente o Veríssimo, eu acho que é um jogador que se tem feito uma pré-época, se tem feito ali bastante jogos de preparação, encaixado no sistema de jogo que o Jesus queria, é um jogador que tem um talento enorme, nem questiono. Mas colocá-lo ali de paraquedas, sai do avião, vai jogar no Arsenal. Eu estava no estádio do Dragão quando o Jesus meteu o David Luiz a defesa esquerda, a cobrir o Hulk. Pronto, foram 5-0. Foi isso, basicamente. O Hulk até pedia com licença. São esse tipo de coisas do Jesus que eu não compreendo. E eu acho que neste caso concreto do Benfica, está a custar ao Benfica. Foi um investimento do Vieira no Jesus, foi um investimento brutal na equipa. As coisas também têm havido erros de arbitragem que, na minha opinião, também têm penalizado o Benfica. Mas eu acho que isto no fim, eu aí digo-vos sinceramente, eu não acho que isto no fim, bem feitas as contas, fica ali ela por ela. Ela por ela, não vamos desculpar-nos. Eu acho que a nossa arbitragem
O maior problema é que nós De temos todo. maus árbitros. Não Sim. é uma questão de intencionalidade, de querer prejudicar, querer beneficiar. Eles são maus, por natureza. Não é? Porque hoje em dia, com o VAR, se ele toma uma má decisão é porque é mau. Porque é mau. Porque uma pessoa que vê uma coisa que é tão evidente e não marca, não é? É porque é mau. Porque sabe que se não marca, é porque é mau. Porque se for intencional, aí está-se a assumir como um árbitro tendencioso. Sim, agora Se se houver intencionalidade não há como esconder, não é? Porque tem acesso às imagens logo, por isso acho que os próprios árbitros também não se vão comprometer dessa maneira e por isso acho que concordo. Exatamente, ou seja, eles são maus. Eles são maus. São maus e agora finalmente com o VAR nós percebemos que a desculpa eterna que se usou durante anos e anos de que não viu. Sempre que não se arbitravam lá, sempre que não viu, está mal posicionado, está um gajo. Agora já sabemos que o problema afinal não era não ver, é não saber. Eles são maus, eu acho que são maus. Mas o facto também é que nós vemos arbitragens lá fora. Eu vi arbitragens do Campeonato Espanhol terríveis, coisas inacreditáveis. Por isso eu achei, mas eles são mesmo maus. Mas erram, assim, por exemplo, se formos avaliar desempenho, também pode ser que o Taremi foi terrivelmente mau. Exato. No sábado, não é? É mais fácil, mas o árbitro acaba por ser o bote expiatório. É mais fácil, o árbitro foi isto. Agora, o Benfica, pronto, acho que teve aqui algumas arbitragens que não foram ali mais decisões, mas o Benfica andou ali muito perdido. O Covid teve um grande impacto, isso não há qualquer dúvida. O Covid acontece no Benfica, quando o Benfica está com uma carga, um calendário brutal, muito intenso, a jogar 3 em 3 dias, tal como o Porto, e isso deixou muitos... Mas também acho que, mais uma vez, o Jesus tem uma tendência a inventar. Às vezes, aquilo que é óbvio, ele quer mostrar que é realmente uma pessoa que sabe de futebol, mas acho que muitos erros ali no Benfica têm sido por culpa dele. Por exemplo, este afastamento do Odisseias, do Valcodinho, não percebo. Apesar deste até não ser mau guarda-redes, mas porquê é que ele mudou? Porque joga bem com os pés, porque não... Ou seja, isto são aquele tipo de coisas que minam um balneário. Quando ele disse o contrário antes, não é? Exato. E agora a mulher do Cebola, aliás, que veio dizer que não disse explicitamente, mas deixou no ar que a culpa era do treinador de ele não estar a jogar bem, não é? Sim. Ou seja, isso são tudo coisas que começam a minar. E o Benfica tem outro problema, tem ali uma bola de neve a crescer diariamente de opositores ao Vieira que estão a minar claramente o ambiente do Benfica, não é? E basta andar nas redes sociais para ver que há um clima de insatisfação. Ou seja, o Jesus é uma pessoa que, quando sai para o Sporting e diz o que disse, na altura, criou ali muitos inimigos dentro do Benfica, muitos sócios que não suportam a ideia de ter o Jesus de volta, independentemente do talento, daquilo que ele conquistou. E eu acho que o Benfica tem estes desafios todos pela frente. E são muitos. Realmente o Vieira é um presidente que andou um pouco desaparecido, alegadamente por motivos de saúde, mas eu acho que ele tem que dar mais o corpo às balas, porque foi uma aposta dele. E deixar ali o Jesus exposto aos mídias, todo aquele ambiente, é estar a desgastar o treinador, estar a desgastar a imagem do treinador. O Rui Costa, eu não acho que seja um substituto do presidente nestas coisas, tem que ser o presidente a dar o corpo às balas, como foi o Varandas em determinada altura, como foi já o Pinto Costa, mas o Jesus não tem, por exemplo, não tem capacidade, e não estou aqui, não é uma crítica, é um facto, não tem capacidade de assertividade do Sérgio Conceição. Gosta ou não se gosta do estilo. Há muitas coisas que eu não gosto do Sérgio Conceição, mas ele é muito assertivo, é muito focado, consegue passar mensagens, é acutilante e consegue ser ali bastante cirúrgico nos comentários que faz. O Jesus não tem essa capacidade e eu acho que ele devia ser mais protegido. Eu acho que o Jesus é um treinador que tem que estar no campo, orientar a equipa, fazer a equipa jogar a bola, e não devem estar demasiado tempo de antena, é a minha opinião. Curiosamente nunca vimos isso acontecer. O Jesus sempre foi o foco das equipas onde estava. Exato, eu também gosto. Eu acho que ele também procura isso. Tinha que ser protegido, eu acho. Tinha que ver ali uma concordo com parte da direção do Benfica. Eu já acho isso desde a primeira passagem dele no Benfica. Concordo. José Nuno, para ti, para fecharmos, que o episódio também já vai longo, 2 questões, uma delas muito rápida, sobre aquilo que o João também referiu sobre o Benfica,
que era se tu achas que no lugar de Jorge Jesus tivesse outro treinador, nomeadamente alguns dos que passaram no Benfica nos últimos anos, se achas que nesta altura já tinha sido despedido, ou seja, se achas que o treinador não foi despedido porque é Jorge Jesus e pelo investimento que houve nele. E a segunda pergunta é uma que vai aparecer aqui, que é se achas que o Sporting de Braga vai conseguir o segundo lugar e o acesso direto à Champions, ou se vai acabar por cair para um dos dois do costume. Eu acho que o Vieira não ia despedir o Jesus. O Vieira disse na entrevista de que o Jesus tem contrato é para cumprir, por isso qualquer treinador tinha contrato, não era para despedir. Nem vejo nenhuma contradição do Vieira nos tempos recentes desta afirmação dele na entrevista. Nem estamos a pagar ao treinador nem nada, não é? Mas o Vitória tinha contrato e o Lage tinha contrato e ele despediu-os. Sinceramente, e tu sabes que eu conheço o Jorge Jesus e tudo, mas tem que ser muito objetivo. Os outros foram despedidos por muito menos, com menos recursos. Mas o Vieira habituou-nos um bocado a isto. Havia uma luz para manter o Vitória no comando e a luz rapidamente se esfumou. O Lage era a aposta segura, renovou durante não sei quantos anos para o projeto e foi embora. Por isso o Jesus agora fica até ao fim do contrato. Vai por 5 anos. Sim. E agora o Jesus também vai ficar até ao fim do contrato, mas vale se calhar tanto como as outras promessas do Vieira, que se demitia se não atingissem 300 mil sócios. Uma coisa, o Vieira tem razão, ele foi legitimado pelos sócios há pouco tempo. Gosto ou não do sistema de votação do Benfica, todos os candidatos sabem como é que ele funciona. E ele foi legitimado há bem pouco tempo. Agora, se calhar, dizem-me assim, apesar de ele acho que até ganhou em todas as faixas etárias, ganhou com maior diferença na faixa etária mais velha, e se calhar isso depois reflete-se inversamente nas redes sociais. Mas ele ganhou e eu acho que nesse aspecto ele está legitimado e não era, quer dizer, foi eleito em outubro e vai-se demitir agora em março. Não faz sentido. Sem dúvida. Isso não faz sentido nenhum. Assumindo que as eleições correram dentro da normalidade, da legalidade. Mas eu acho que ele ganha. Agora, não gostei das acusações do Vieira aos balneários. Já não tinha gostado quando Tiago Pinto acusou o Porto, entre aspas, de esconder casos de Covid. Por isso já nem é a primeira vez que elementos do Benfica deixam no ar insinuações sobre o Porto no que toca a um caso grave de saúde pública. Não gostei da forma como o Vieira justificou todas as contratações, sacudindo a água do seu capote e mandando para o treinador, quando o treinador é uma aposta dele e devia defender o treinador. Basicamente disse, todas as condições que vieram tiveram o apoio do Jesus. Até deu a entender, ele próprio pôs em causa até a qualidade de alguns jogadores. Ele disse, ele fez uma pressão fantástica para termos o Everton Cebolinha, este é craque, este não pode falhar. Dava a entender quase uma mensagem, estão a ver o que é que ele está a jogar agora. O Jesus é que disse que ele era craque e para fazer uma pressão. Então a ver como é que ele está agora. Eu até achei que ele era fraco, como podemos ver agora. Não é? O Darwin foi um pedido do Jesus, quando nós sabemos muito bem que o Darwin não era a prioridade número 1 do Benfica para a frente de ataque. Depois disso, na defesa, o Otamendi veio por causa do Ruben Dias, como que ninguém queria bem o Otamendi, mas tinha que vir para ir o outro. E o Bertoga no Jesus disse, não era o que eu queria, mas serve. Porque o Jesus, pelos vistos, queria o Coque e o Cabrera. Depois disso, o Gilberto foi pedido do Jesus e veio, mais uma vez ao mesmo estilo de Cebolinha. Estão a ver que não vale nada. O Pedrinho, que fui eu que fui buscar antes do Jesus, parecia fraco, mas depois afinal era um craque nos treinos. Atenção. Ou seja, foi um bocado sacudir de si todas as contratações e dizer que estava tudo em harmonia. Claro que está tudo em harmonia. O Jesus também não é burro, ele sabe que pede alguns jogadores, sabe que uns vêm, outros não chegam, e que é assim que funciona a construção de um plantel. Mas o Vieira sacudiu de si para o Jesus. Mas acaba por ser uma falácia, porque sacode para o Jesus, que é uma escolha dele, ou seja, no fim, a culpa é dele, não é? Ele depois também diz, a responsabilidade é minha. Depois disto tudo, diz, a responsabilidade é minha. Mas pareceu mais uma frase solta porque alguém lhe tinha dito que era importante ele dizer aquilo na entrevista do que propriamente algo sentido por ele. Depois... Ele faz a entrevista na BTV. Sim, claro. Não, isso é... E é normal que ele já tivesse a entrevista preparada, como se fosse na Sporting TV para o Varandas, era igual. Sim. Mas ele protegeu-se a ele, deixou ali as achas para o Jorge Jesus e para o Rui Costa. De facto, nota-se no Benfica algumas divisões, a forma como o Pizzi abraça o Rui Costa depois de ser posto no banco pelo Jesus, e outros casos que já foram falados do Vlaco Dimes e do Everton Cebolinha.
por exemplo, o Pedrinho era um craque, um pé esquerdo dele é um craque, segundo disse o Vieira do Jesus, e o Pedrinho pouco joga no Benfica. Há a maneira displicente como o Vinícius é despachado em troca de um Darwin com muita promessa, quando o Vinícius era o melhor marcador do campeonato. E agora é um segundo melhor marcador na Liga Europa, com os mesmos golos que o Darwin, e nem sequer é o avançado titular de Tottenham. E há ali algumas coisas no Benfica que não se percebe. E depois aquilo que me está... Porque eu até há bem pouco tempo, eu sou sincero, eu acreditava mesmo que aquela desculpa do Covid era só para fora, mas que lá dentro havia a noção de que o Covid teve a sua responsabilidade, mas há outros erros. Só que para fora vamos passar a outra mensagem porque não vamos enumerar para fora os nossos erros. Eu tinha a ideia que era um bocado isto, mas eu começo a ficar sinceramente preocupado. Quer dizer, eu não fico preocupado porque eu não sou benfiquista, mas os benfiquistas fico sinceramente preocupado porque eu acho que na direção do Benfica está-se mesmo convicto e na equipa técnica do Jesus que se não fosse o Covid e que se marcasse 3 ou 4 penaltis, o Benfica estava em primeiro fácil. E isto é que me está... Eu acho que devia deixar os benfiquistas preocupados porque eu de facto começo a acreditar que eles acham genuinamente de que o Covid estragou aquilo que ia ser uma grandiosa época para o Benfica. Sim, e até aquilo que até já falámos aqui, que é depois de silenciar-se jornalistas nas conferências de imprensa quando fazem perguntas incómodas, como por exemplo o jogo da Liga dos Campeões que foi com 0 casos de Covid. O que é que aconteceu aí, não é? Não, aí Isso. também foi o Covid. Nós ouvimos já não sei quem a dizer que por causa do Covid a eliminatória passou de 2 para uma mão e que isso prejudicou Exato. muito o Benfica. Por isso Claro. até aí foi do Covid. Ainda por cima teve o azar de ser na Grécia. Como se o PAOK fosse assim tão equivalente ao Benfica que o fator casa Exato. pudesse ser o fator que desequilibrava, sem público. Sem público, exato. A eliminação seria um estádio complicado. Poderia fazer diferença, mas sem público. O não ficar em primeiro lugar na Liga Europa, que também foi antes do Covid, teve consequências gravíssimas no sorteio. O Benfica apanhou o Arsenal, e é claro que ninguém sabe o sorteio antes dele ser feito, mas o Rangers apanhou o Antuérpia, que nem sequer é dos melhores clubes da Bélgica, e agora apanhou o Slavia de Praga, se não estou em erro, que se calhar da eliminatória dos adversários que podiam apanhar era o mais fácil. E o Rangers podia facilmente ser o lugar que o Benfica estava a ocupar na Liga Europa, que não só permitia galgar etapas, como galgá-las até com alguma facilidade. Teve sorte na Taça de Portugal, o Benfica, porque o Sporting se fugiu-lhes do caminho e isso permitiu apanhar o Estoril e o Estrela da Amadora e a Antezubila Franquense. Ou seja, são jogos no calendário, mas é muito diferente do que os jogos que o Porto teve com o Braga e com o Gil Vicente, que apesar de tudo tem outra intensidade na Taça de Portugal, porque o Benfica pode facilmente rodar muito da equipa porque vai passar estas eliminatórias, então com o Estoril a 2 mãos era quase impossível, como eu já disse várias vezes, que acho que isso tem que ser mudado, porque acho que as 2 mãos na meia-final da Taça são uma aberração. Isso foi para proteger claramente os grandes. Claro, é só para proteger os grandes. E eu contra mim falo, porque o Sporting das últimas 2 vezes que foi ao Jamor precisou da segunda mão para passar o Porto. Exato. E o Benfica. Sim, mas lá está, são jogos contra os grandes que isso aí quer dizer, ou barato agora. Tem que haver 2 outsiders a colidir nas meias finais para que um deles possa ir à final, porque um outsider vai sempre ser travado nas meias finais. Mas isso é outra discussão. E agora falando do Braga, que tu perguntaste se eu acho que ia ficar no segundo lugar, o Braga tem um bocado aquilo que eu via no Sporting há uns anos e que não se vê no Benfica e no Porto, que é o Benfica e o Porto estão habituados à pressão, a não vacilar nos momentos-chave, e o Braga pode ser a equipa que a qualquer momento pode acusar a pressão pelos jogadores não estarem habituados e ceder. O Sérgio Conceição disse que o Braga era das melhores equipas a jogar a bola em Portugal, eu concordo. No entanto, aquilo que eu vi do Braga, mais recentemente nos jogos contra o Porto, não foi um bom Braga. Mesmo contra o Sporting, se calhar com exibições interessantes, a realidade é que não marcou nenhum golo e perdeu 2-0 e depois 1-0 na final da Taça da Liga. Teve uma boa exibição com o Benfica, mas isso já foi há muito tempo e acho que já é difícil transpor para esta fase da época, por isso estou curioso para ver o que é que o Braga, por exemplo, vai fazer agora na segunda mão, num jogo em que precisa de ganhar, pelo menos porque, ou empatar com muitos golos, mas precisa de marcar obrigatoriamente porque está em desvantagem na eliminatória, e estou curioso para ver se vamos ver outra vez um Porto a dominar o Braga com muito em cima do Braga, porque de facto 11 contra 11 o Porto foi muito superior ao Braga nos 2 jogos, ou se o Braga vai começar finalmente a demonstrar que aquela qualidade que mete nos jogos com os ditos pequenos, que já referimos aqui que são importantes,
se também consegue transpô-la para estes jogos mais decisivos, onde pode acusar a pressão de estar numa final da Taça, a pressão de segurar um segundo lugar e o acesso direto à Champions, sabendo o Braga, que tem uma vantagem que nem Porto, nem Sport, nem Benfica tem, que é os jogos grandes que lhe faltam são em casa. O Benfica tem que ir, lá está, a Braga, o Sport também tem que ir a Braga e à Luz, e o Porto tem que ir à Luz. Por isso, todos eles têm que se deslocar com a variante sem público, mas é sempre uma deslocação, certo. E o Braga vai jogá-los em casa, até inclusive agora acho que tem um jogo o derby com o Guimarães, mas também é na Pedreira. E o que é que o Braga pode fazer disto? Sabendo depois que a diferença é tão curta que pode ser importante ganhar ao Benfica, nomeadamente porque já perdeu o confronto direto com o Porto, mas pode ganhar ao Benfica, e nós sabemos como o confronto direto pode ou não ter um papel decisivo nesta fase. Nesse aspecto, o Porto leva vantagem quer sobre o Braga, quer sobre o Sporting. O Benfica teoricamente leva vantagem sobre o Porto, mas falta jogar o jogo na Luz. Isto pode ser importante, o Benfica, por exemplo, está a 3 pontos do Porto, ganhando ao Porto, recupera os 3 pontos, isto num mundo em que os dois ganhavam os jogos todos, e por exemplo, passaria à frente do Porto, só para se ver a importância que o confronto direto pode ter na decisão do campeonato. E por isso acho que vai depender um bocado dessa mentalidade, e se o Braga tem esse estofo, que é o chamado estofo de campeão, digamos, apesar daqui ser não teres feito a pergunta para o primeiro lugar, mas esse estofo de aguentar a pressão, onde eu aí considero que, de facto, nesse aspecto o Porto é a equipa mais forte. Das 4 até, inclusive. É a equipa que, quando precisa de ganhar, é raro. Ganha. É muito difícil nós vermos, por exemplo, um Porto na última jornada a precisar de ganhar e não ganhar o jogo. No sábado não conseguimos. Sim, mas foi o estranho, foi não ter conseguido no sábado, porque o exemplo que falaram do jogo do Kelvin, o Porto tinha que ganhar aquele jogo e aos 92 conseguiu arranjar a maneira de ganhar. O Porto tem esta mentalidade muito forte, que eu confesso que o Sporting, acho que o Benfica em determinadas alturas não tem, e até acusam mais essa versão. Acho que o Porto é a equipa que lida melhor com isto, também porque é a equipa que ganhou mais ao longo dos últimos anos e que forma uma base. Os jogadores chegam ao Porto, encontram os jogadores antigos que estão perfeitamente habituados a isto, e eles rapidamente se habituam. Os adeptos do Porto há 20 anos que estão habituados a ver o Porto, pelo menos eu falo, por exemplo, tenho 23 anos, durante esse tempo todo o normal é vermos o Porto lá em cima a competir com esta pressão. Para mim o estranho era quando via o Sporting a tentar meter-se, como em 2015, 2016, chegou ao jogo decisivo na época com o Benfica e vacilou. Eu acho que neste aspecto o Porto é mais forte, por isso estou curioso para ver se o Braga vai conseguir ter essa força para até ao final da época, tendo em conta que o Braga, a par com o Benfica, vai ter agora o jogo da Taça de Portugal e depois só vai estar focado no campeonato. O Porto, vamos ver ou não, era bom para Portugal que não, que tivesse mais jogos, mas pelo menos o Benfica e o Braga... O Porto não sei, sim, mas para Portugal era, mas pelo menos o Benfica e o Braga vão jogar agora a meia-final da Taça, e isto estou já a dizer que não tem mais nenhum jogo, obviamente que poderão ter a final da Taça, mas a final já é depois do campeonato, e por isso já não estou a incluir nestas contas, acho, mas basicamente é isso. Muito bem, muito obrigado aos dois. João, um agradecimento especial pela presença aqui. Acho que seria interessante voltar a ter-te aqui em alguns episódios, porque infelizmente, e é mesmo infelizmente, não temos muitos esportistas por aqui, só quando o Francisco Isaac dá cá um salto. É supersticioso. Exato. Sim, o Francisco Isaac diz que sempre que vem aqui ao futebol à portuguesa o Porto depois perde, por isso é que ele não vem muitas vezes, mas exato, mas gostamos de te ver aqui nas próximas vezes também, de vez em quando, para termos também esta visão tão afincada sobre o Porto. Não é facciosa. Não, de todo, é muito objetiva, e até surpreendentemente objetiva, e também parabéns por isso. Obrigado também ao José Nuno e a quem está lá em casa a ver-nos. Nós voltaremos no próximo episódio já com algumas novidades sobre esta luta sobre o título e lugares de acesso à Champions. Obrigado e até à próxima.